Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos iniciar aqui a gravação das duas últimas lições do Código de Jesus e uma explicação só antecipada que eu não fiz na sequência porque, mais uma vez, o Código, de alguma maneira, com a sua profundidade, me surpreende. Quando eu comecei a fazer as anotações, os estudos, uma voz dentro de mim pediu para que eu vivesse estas duas lições assim como eu fiz nas anteriores, para que eu pudesse sentir de fato os ensinamentos que seriam transmitidos. Então, eu passei uma semana e pouco, basicamente, tentando sentir cada uma das suas aplicações, das suas nuances, do processo como um todo. A presença de Jesus Cristo como um norteador de todas as ações, ela é muito forte, muito forte. Vocês que estão acompanhando esse processo certamente já também sentiram isso. Assim como quando eu comecei as gravações achando que ia fazer algumas meditações e que a mensagem que veio era ou você faz, perdão pelo soluço, ou você faz da maneira correta ou você não faz. É um chazinho de gengibre hoje, hein? Não é café. E aí, então eu passei esses 10 dias quase experimentando em mim o que eu vou trazer para vocês hoje e também no vídeo 25. O vídeo 25 encerra a parte teórica. Então nós teremos as lições até a 25 e depois teremos mais 5 dias de meditações. E mais uma vez eu estou buscando sentir qual é a melhor maneira de trazer isso, porque poderíamos fazer de uma forma sequencial, ou seja, as 5 finais, cada uma num dia, meditações específicas, né? Ou trazê-la a cada quarta-feira, por exemplo, para que desse tempo de absorver aquele conteúdo, para que desse tempo de praticar aquele conteúdo. Uma das grandes lições que fica deste trabalho para mim é que, e isso tem sido tem sido comum nos ensinamentos, não só desse trabalho, mas de muitas pessoas que estão divulgando essas conexões. Não basta nós vivenciarmos somente a teoria. Uma vez que você trouxe o conteúdo, coloque em prática, procure viver aquilo, procure aplicar o conhecimento. A lição de hoje, por exemplo, a lição 24, ela vai falar sobre a separação entre os planos da existência, a não separação entre os planos da existência. E muito se fala disso. O Código de Jesus, praticamente ele inteiro é assim. Basicamente, ele nos propõe uma experimentação de unidade, de reconhecer que é uma coisa só. Deus, o Eterno, seja em qual visão religiosa for. E nós experimentamos aqui várias segmentações, né? Ele é uma coisa só, é uma unidade. E dentro desta unidade é que as centelhas, deixa eu só arrumar aqui que ficou tortinho, é que as centelhas divinas, elas vão evoluindo para se reencontrar nas mansões de Deus.
nas moradas do Criador. Então, assim como fizemos em uma das lições, eu vou interromper aqui, vou tomar um pouquinho mais do meu chá e vou deixar uma meditação inicial para vocês, para que você possa já criar uma introspecção, preparando o seu espírito para receber essa informação, preparando o seu espírito para sentir a presença de Jesus Cristo na sua vida, no seu cotidiano. E uma vez se apropriando desta vivência, não é nem conhecimento, mas desta vivência, você poder ouvir o que eu tenho a dizer aqui sobre essa lição especificamente e já estar absorto, já estar pronto para trabalhar esta compreensão. Na noite de ontem, antes de iniciarmos aqui a meditação, na noite de ontem, eu fiz depois de algum tempo sem me projetar, ontem eu tive uma projeção muito bonita, assim, muito forte. E pela primeira vez, sem que eu tivesse nenhuma conexão consciente com Obaluaê, Atotô, Obaluaê, Atotô, Obaluaê, com o Molu, Obaluaê, eu fui projetado para uma dessas moradas. E lá eu tive essa relação com esse orixá que para mim foi muito significativa. Até compartilhei com uma amiga do meu coração que foi muito significativa porque me trouxe uma compreensão de profundidade que até então eu não tinha. E aí eu fui buscar, né, nos livros, mais uma vez nos livros, e você deve conhecer, existe um livro chamado A Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, que fala sobre todos os orixás, ele não traz uma visão de candomblé ou uma visão de umbanda, mas ele traz uma visão da mitologia estruturada de cada um dos orixás. E vale a pena, realmente vale muito a pena se contatar com isso. Durante toda a minha existência em umbanda, o meu orixá de cabeça é Iori, na visão da umbanda esotérica. Iori é a conexão dos Ibedes, né, dos Erês, das crianças de Cosme e Damião e Dom. E a minha ligação sempre foi muito forte com eles, tendo uma relação vincular ao Oxóssi através do caboclo Pena Vermelha. Mas esta experiência, exatamente nesse momento em que eu tentava sentir essa não separação entre planos de existência e por que nós humanos ainda necessitamos dessa divisão entre céu e terra, entre um lado e outro lado. Então, isso tudo para mim foi uma necessidade experimental. Eu não sou cético, né? Não tenho essa característica. Eu muitas vezes acredito antes da coisa se concretizar. Mas ainda assim, eu tenho um espírito investigativo. Eu busco conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, compreender a dinâmica. Já há muito tempo que, para mim, o sobrenatural não tem nada de sobrenatural. Já compreendi isso, já absorvi isso na minha alma. Então, ter experiências, seja de evidência, seja de audição, seja de luzes, de naves, essas coisas todas, projeções, isso para mim, já há algum tempo, ele está no campo da normalidade.
é um dom? É um desenvolvimento, é uma busca contínua, é a permissão interna do meu ser para que aquilo possa acontecer. Então, e aí vão acontecendo as validações. Para que isso possa avançar de fato, nós precisamos fazer um trabalho muito forte, e eu reconheço que é um desafio grande para muita gente. Para mim foi durante muitos anos, e tem muita gente que ainda tem muita dificuldade nisso, por conta das formações dogmáticas. De novo, sem nenhum demérito a qualquer religião. Todas elas têm uma função bastante importante. Se tem pessoas, se há fiéis que se agregam, que congregam-se na mesma unidade religiosa, ela tem alguma, de fato, necessidade para aquele grupo, porque ele está vinculado, então a frequência deles está conectada com aquilo, e aquele grupo precisa disso, e está tudo certo, não tem que se criticar, não tem que se elogiar, não tem que se... nada, ok, está tudo certo, serve para aquela pessoa, ela está se desenvolvendo, ela está avançando, então está tudo bem. Mas só vencendo esta etapa do medo é que nós podemos, de fato, nos dar essa possibilidade de compreensão maior, de sentir de fato que não há essa separação nenhuma entre os planos da existência. Tudo é Deus. É essa luz, essa força que nos alimenta, essa conexão maior que nos referenda diariamente. Então eu quero que você fique aí com a meditação, eu volto logo na sequência, e para a gente dar realmente continuidade à aula. Talvez a aula, como todas as outras, fique um pouco grande em termos de horário, e aí eu peço já escusas para quem não gosta de aulas tão grandes assim, mas enfim, eu acho que não há, nesse trabalho que a gente se propôs, não devemos economizar tempo, porque não dá mais tempo de protelar o conhecimento. Eu estava vendo, sem nenhuma crítica, um rapaz vendendo um curso parecido com esse e cobrando uma bala, e eu fiquei me perguntando, não se eu deveria cobrar, porque isso eu já tinha certeza, né, que não era para isso, não é um conhecimento meu, eu estou sendo um instrumento e devemos ser assim. Mas eu fiquei refletindo na experimentação que algumas pessoas têm e que elas parece que necessitam de fazer algum tipo de pagamento, tirar da sua própria energia financeira algo para buscar um conhecimento, buscar uma instrução, buscar uma orientação que, olha, de verdade, muitas vezes não vai agregar, não vai lhe trazer o valor com profundidade, com aquilo que deveria ser. Tá bom? Já a gente volta. Enquanto isso eu vou dar continuidade ao meu chazinho aqui, beleza? Até daqui a pouquinho. Medita aí, medita mesmo. Muito bem, você que está acompanhando todo o processo do Código de Jesus, nesta meditação, no meio desta lição, eu peço a você que procure um lugar confortável, um local onde você minimamente possa se concentrar, buscar um relaxamento. Muito mais do que uma sonolência, nós estamos aqui trabalhando uma conexão com o plano maior, para que a compreensão a respeito do que vai ser dito na sequência do texto, do vídeo, ele possa auxiliá-lo neste processo, auxiliá-la neste processo. Então se prepare. Agora, tome uma inspiração, sentindo o seu ar atravessando todo o seu corpo internamente, movimentando, mobilizando as suas células, buscando essa conexão com o plano maior. Estamos aqui
acendendo uma luz em seu coração. Esta luz se conecta com o topo da sua cabeça, se conecta com o seu chakra laríngeo, também com o seu chakra frontal na frente da sua testa. Esta conexão agora, através dessa próxima inspiração que você toma, lá embaixo, solta suavemente. Sinta a presença divina em você. Busque esse reconhecimento. Você é a centelha do Criador. Você é o amor do Criador agindo diariamente em sua vida. Em Deus existe apenas unidade, no céu e na terra, como moradas, e o céu na terra como felicidade completa. Mas aqui vamos meditar sobre a força de todas as lições que você recebeu até hoje. Saiba, não existe separação entre o universo invisível de muitos mundos e o mundo visível. Eles estão unidos como as áreas profundas e rasas do mar, o calor e a luz branda do sol. Aí reside a verdade da vida permanente e das muitas mansões. Todas as passagens entre as dimensões estão abertas, sem restrições, com grande atividade através das portas abertas para o plano em que você se encontra. Aí está a confirmação da próxima transformação da Terra. Tome mais uma inspiração, abrindo o seu nível de consciência agora. Saiba que você é filho ou filha dessa fonte suprema da criação. Repita comigo mentalmente: eu concordo, deste momento em diante, em fazer o melhor possível para ter em mente a presença do Eu Sou, a sentir amor e alegria, a ter pensamentos amorosos a respeito de todos e a agir sempre de acordo com um sentimento de orientação interior. Para realizar isso, novamente, eu me liberto de todos os medos. Novamente, eu me liberto de todos os medos, ressentimentos, condenações e rancores. Renuncio a todos os meus enganos do passado e erros de julgamento, e me desfaço de toda a falsa soberba e emoções egoístas. Tudo na minha consciência que poderia me manter na servidão, eu agora lanço sobre o Cristo interior para ser extinto. Hoje, eu opto por viver sob a graça, na consciência como a influência harmonizadora perfeita em todos os relacionamentos, o ajuste perfeito em todas as situações, a saída perfeita de todas as complicações, a realização perfeita da minha vida. Agora, eu prossigo com fé, depositando minha confiança em Cristo como a minha consciência e vivendo cada momento com o coração transbordando de gratidão, amor e alegria. Eu sou como Jesus. Eu sou como Jesus. Eu sou como Jesus. Gratidão. Retome gradualmente
o seu estado habitual de atenção completa, de atenção plena, para que possamos dar continuidade à aula que se segue. Pronto, estamos aqui de volta então. Vamos começar a detalhar um pouquinho mais os tópicos trabalhados. Basicamente, esse processo, só para você visualizar, ele foi feito apenas com a introdução, que é o insight que o autor tem, que o autor recebe diretamente de Jesus Cristo. Então, para você ver, é este trecho que a estrutura da lição se baseia. E essa estrutura, ela vai fundamentando a presença de Jesus Cristo amorosamente em tudo aquilo que nós vivenciamos, que nós experimentamos. Espero que a meditação tenha sido produtiva para você, que você tenha conseguido se conectar mesmo com profundidade à experiência. Você pode voltar e fazer isso quantas vezes você quiser, somente nesse trecho, que eu acho que vai agregar valor bastante, muito, muito intenso para a sua vida, tá bom? O que Cristo nos traz já como referência é que o princípio da existência é a unidade, como foi a regra em todo esse trabalho. O código de Jesus, que você já sabe desde a aula 0, é ser como Jesus. E ser como Jesus, na expressão dessa unidade, é observar os exemplos que nós temos mesmo no Evangelho, ainda que em muitos casos corrompido, alterado, adulterado, vilipendiado, ou seja, fizeram gato e rato, não. Enfim, tem uma outra expressão que falo, mas me faltou aqui. Mas enfim, abusaram do poder de alteração do texto evangélico, e em muitos casos eles acabam sendo até ininteligíveis, não compreensíveis. Você não consegue, você começa a ler e fala, não faz sentido algumas passagens, né? Mas a essência da mensagem, ela permanece. A essência daquilo que Jesus queria trazer como informação quando nós estudamos os evangelhos, e não importa a edição bíblica, melhor, quanto mais antiga, melhor, quanto mais do passado, melhor, porque sofreram uma menor influência em relação aos modernismos tradutórios. Não importa o que alteraram, mas se você se conectar a esse trabalho, você vai observar que Jesus sempre deixou claro, na essência da sua mensagem, que Ele é um com o Criador. E quando Cristo diz que Ele é um com o Criador, Ele deixa claro que não há diferença. Tem até uma frase que eu pensei do texto lá na frente, que vocês vão observar depois, que não há diferença na relação que nós estabelecemos com o Criador e que Ele estabeleceu com o Criador e que nós podemos estabelecer com Ele, Jesus Cristo. Nesse tempo atual, nós ouvimos, e você certamente também já, experiências de todos os tipos. Pessoas falando de alienígenas, pessoas falando de manifestações espirituais, pessoas falando sobre escolas ligadas à Mãe Maria, Mãe Sagrada, Mãe Abençoada, pessoas se ligando e se conectando a um outro segmento mais específico, por exemplo, como a Umbanda, como o próprio Candomblé, como o Jorei, como tantas outras religiões, e todas elas
fazem muitas vezes curvas gigantescas para voltar a um ponto de conexão. E este ponto de conexão tem nome e sobrenome. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus, filho de José, Yeshua Bar Joseph. Todo esse trabalho vai voltar a este ponto. Os desvios, os desvirtuamentos vão acontecer, mas tudo sempre vai voltar nesta era, neste tempo, para a potência de Jesus Cristo, para o amor de Jesus Cristo. Quando você abre de fato o seu coração para Ele e você passa a experimentar as ações de Jesus na sua vida, os resultados vão acontecendo. E se nós tirarmos Jesus Cristo da cruz e trazermos a sua presença para o nosso cotidiano, para a nossa vida comum, para compartilhar conosco um cafezinho, um chá, para andar conosco na praia, uma conversa de pai para filho, de irmão para irmão, nós começamos a perceber que, mesmo diante de todas as turbulências do mundo, mesmo que eu tenha errado profundamente, que eu tenha cometido erros muito graves, muito sérios, que para o mundo são imperdoáveis e que em algumas oportunidades nós não temos nem coragem de confessar para algumas pessoas, que para nós é uma coisa bizonha, gigantesca, quando eu me permito uma conexão direta com Jesus Cristo, fica muito mais natural a compreensão, e os meus irmãos da Umbanda vão entender isso, a compreensão, por exemplo, das 7 linhas da Umbanda, dos 7 orixás e mais os demais ensinamentos. Fica muito mais fácil compreender o candomblé. Torna-se muito mais fluídico compreender, por exemplo, a ação do messianismo, do Jorei, da Seishonoye. Fica muito mais fácil conviver com o budismo, porque a presença de Jesus Cristo, ela simboliza uma integração de todas as sabedorias, de todos os conhecimentos. Eu conversava anteontem, eu parei no ponto de ônibus e tinha lá 2 moças Testemunhas de Jeová. E aí o meu ônibus demorou, acho que foi até apropriado. Elas começaram a conversar comigo, né? Puxaram um assunto e tal, porque é o papel delas, elas estão lá para fazer essa divulgação, e é bonitinho porque elas têm senhorinhas que ficam, eu acho uma entrega muito linda, e elas estão professando uma fé que elas acreditam que pode ter impactado na vida dela e mudou a vida dela. Com qual direito, por exemplo, posso eu questionar, independente da minha aceitação de Jeová ou não? Quem sou eu para questionar o trabalho que ela está fazendo? O que nós podemos fazer é buscar pontos de consenso naquilo que está sendo apresentado, buscando comungar, trazer para si a experiência da troca. Então, se eu consigo, numa conversa como essa, trazer uma experiência positiva para a vida dessa pessoa, independente da minha concordância ou não, aliás, a minha concordância pouco importa nesse momento, o que ela acredita, o que ela deixa de acreditar, isso pouco importa, não tem valor nenhum. Agora, se eu consigo estabelecer uma conversa conectados ao poder de Jesus Cristo, nós podemos passar a tarde toda trocando, aprendendo um com o outro.
E é essa unidade, essa integração que Jesus vem nos falar, vem nos apresentar. No texto, ele não cita dessa forma, mas eu trouxe o axioma de Hermes, que é o que é em cima embaixo, o que embaixo acima, tudo aquilo que está no alto se reflete embaixo, tudo aquilo que está embaixo se reflete no alto. A experiência hermética, através do Kybalion, através do corpus hermético, seja qual teoria for, da Tábua das Esmeraldas, por exemplo, ela vai nos trazer a possibilidade real de compreender essa unidade. Nós estudamos aqui, em uma das lições, o Tao. O Tao é um exemplo claro. Eu tenho uma dualidade dentro da unidade. Quando inicia o positivo, termina o negativo. Quando inicia o negativo, termina o positivo. E eles se complementam nesta totalidade. Mas por que isso é tão importante? Porque eu não separo a minha existência em espírito e matéria. O que nós podemos observar é que é como se entre uma e outra vai se tornando mais rarefeita até que se densifica. Esta densidade tem prazo de validade, aquilo que é rarefeito não, mas a densidade tem, então ela vai trabalhar uma estrutura de crescimento e desenvolvimento até chegar a um determinado ponto que ela precisa se renovar. Ela precisa terminar o ciclo natural dela. É igual, eu estava exemplificando outro dia, uma pessoa que eu atendo, é igual uma planta, né? Eu tenho um jardinzinho aqui na casa da minha mãe que ela amava de paixão, e eu faço questão hoje de deixá-lo vibrante. E você vai observando as plantas, você vai notando que elas, através das suas regras, elas conseguem agir através dessa unidade. Naturalmente, quando as folhas, determinadas folhagens vão amarelando, as plantas, elas precisam receber uma poda. Se o homem não faz isso, se o ser humano não faz isso, elas mesmas cuidam para que aquela folhagem caia. E ela vai direcionar a sua energia para uma outra folha nascente, que vai também atingir o seu pico enquanto outra nasce, e assim o ciclo continua. Não há nenhum sentimento de lamúria, de lamentação sobre isso, apenas seguir o ciclo natural que a vida está oferecendo. E a unidade, ela tem esse fundamento, ela tem essa base. A cabeça, a consciência humana, ainda limitada, é que precisa dessas delimitações temporais e espaciais para que ela possa existir, para que ela possa viver, para que ela possa ter referência. O nosso ego, ele precisa da matéria, porque na visão dele, ele só se realiza através da matéria. E não é uma briga entre espírito e ego. O ego é fundamental na nossa existência, já falei isso algumas vezes, enquanto nós estivermos no corpo. E ele não vai terminar enquanto nós estivermos aqui. Isso, de algum modo, quando a gente se conscientiza disso, isso é ótimo, porque ele pode se separar do medo que é comum aos comportamentos egóicos. Os comportamentos egóicos sempre são baseados no medo, no domínio, na insegurança, na necessidade de ter razão, na necessidade de poder, na necessidade de convencer o outro sobre o seu ponto de vista. Quer fazer um exercício de compaixão? Abra mão do seu ponto de vista. Abra mão do seu ponto de vista. Eu sei que existe uma vertente teórica hoje em dia bastante divulgada, não vou entrar no mérito de qual, que fala sobre o meu importante ponto de vista, o meu interessante ponto de vista, o meu ego.
quando eu abro mão dessa necessidade de colocar o meu interessante ponto de vista sobre qualquer coisa, quando há uma discordância sobre aquilo, e que eu abro mão dessa necessidade tão maluca que nós desenvolvemos de ter razão, e através dessa necessidade de ter razão, de sobrepor ao outro, eu começo a ter uma vida mais serena. Não é que você vai deixar para lá, não é que você vai permitir que o outro adentre a seu espaço. Não. Se você está numa conversa, num debate, numa discussão, e você é questionado sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você está direcionando para a sua existência, o que você pratica, o que você faz, você conta. Se houver um contraponto argumentativo válido, que haja necessidade de você se posicionar, está tudo certo, você pode fazê-lo. Agora, se há um outro contraponto, por conta de um sentimento de ofensa, muitas vezes, que a outra pessoa expressou através de suas palavras, nem sempre, eu diria que a maioria das vezes, não vale a pena. Porque eu não quero convencer ninguém de nada, absolutamente nada. Este trabalho, este código, ele expressa aquilo que durante muitos anos eu fui aprendendo, fui compreendendo, fui sentindo. Mas eu não preciso, e você certamente também não, que a outra pessoa acredite nisso. Quando eu digo Jesus é a presença, isso para mim é suficiente. Esta convicção da existência de Jesus agindo sobre a minha vida, e veja, ainda que eu tenha todos os erros que eu tenho, um ser humano comum, absolutamente comum, normal, igual a todo mundo, com necessidade de buscar fazer correções em função de erros do passado. Ok, vamos trabalhar para melhorar isso. Então, não é a necessidade de impor aquilo que eu acredito, não. Isso é o que eu acredito. Ah, mas eu não acredito. Tá tudo bem, tá tudo certo. Não vamos brigar por isso. Esse é um ponto. Quando a gente reduz essa necessidade, o nosso caminho vai se abrindo. Jesus diz que tudo é visível no invisível e tudo é invisível no visível. Olha que troca, né? Que trocadilho interessante. Tudo é visível no invisível. Quando eu estou lá, eu consigo enxergar tudo no invisível. Quando eu fecho meus olhos e consigo expandir um nível que seja da minha consciência, que eu permito, por exemplo, uma experiência mística, trazendo para dentro de mim uma vivência, tudo o que está ali, que provavelmente outras pessoas não estão percebendo, torna-se visível para mim. Da mesma forma que tudo se apaga no mundo visível, na materialidade. Porque a materialidade, ela, na densidade, ela vai eliminando aquilo que é rarefeito. E essa limitação, ela acontece para que a mente e a consciência humana possa se desenvolver e ela, por decisão, por escolha, possa buscar o reino de Deus. O universo conectado com outro universo e com todos os universos e com todas as dimensões. É uma grande teia cósmica, totalmente integrada. Tem um livro chamado A Teia da Vida, de Fritjof Capra. Eu emprestei esse livro faz uns 4 anos e a pessoa ainda não me devolveu. Mas tive a oportunidade de estudá-lo. É igual o tal da física também do Fritjof Capra. Vale muito a pena. Hoje em dia é raro você encontrar esse livro, mas vale muito a pena.
Essa teia da vida é uma demonstração de como a Terra, ele físico, trazendo um conhecimento de como a Terra é toda interconectada, integrada. Se você observar, através da botânica, o estudo das raízes das árvores, elas se comunicam num determinado espaço e todas elas, por exemplo, quando começa uma carpinagem num determinado lugar, todas elas já têm consciência de que começaram a mexer com a carpinagem. E elas sentem dor, elas sentem uma modificação de vibração. Já fizeram estudos científicos para demonstrar que enquanto estava se amputando uma árvore do outro lado, a outra aqui já estava sentindo a dor daquele corte. Então, todo o sistema é integrado. Quando a nossa consciência, porque isso é importante, gente, porque nós dissemos, eu não consigo mudar nada no mundo, muitas pessoas falam isso, eu não consigo fazer mudanças, eu não consigo alterar isso, eu não consigo alterar aquilo. Se você iniciar um processo de modificação de si próprio, de si própria, fazendo a sua elevação de consciência, esta energia que você gerou, este campo magnético que você gerou, ou da própria morfogenética, ele expande este raio de ação através dessa teia cósmica e se intercomunica e alimenta outras pessoas. Assim é quando você, por exemplo, chega num determinado ambiente, isso é muito conhecido, é o famoso carne de vaca, né? Todo mundo conhece. Você chega num determinado ambiente e que aquele ambiente, quando você chega, parece que ele não está fazendo bem para você. Parece que se sente, nossa, eu cheguei lá, estava muito pesado, energia muito densa. O que é isso? É o seu campo áurico, através dos teus chakras, já vasculhando aquele ambiente, fazendo uma leitura. Para quê? Para que você receba aquela informação e não se anule. Não é para você ir embora, mas é para você se preparar, porque as energias estão um pouco mais densificadas ali. Então você pode escolher, num determinado momento, permanecer ou sair. Essa é uma escolha, uma opção que você vai ter que fazer. Então, essa conexão maior, ela está em todas as áreas. É como os alquimistas já sabiam na Idade Média e antes da Idade Média, que a água está na terra, a terra está no ar, o ar está no fogo, o fogo está na água, a água está no éter. Essa totalidade, essa unidade é que faz esta integração positiva em toda a existência humana. Não há separação entre planos. Quando se diz fulano morreu e foi para um umbral, por exemplo, né, conforme a doutrina espírita, não há um muro aqui que impeça o acesso àquele outro espaço. Depende do meu estágio de consciência, o meu, de conseguir acessar esse espaço ou não. É preciso que eu esteja integrado nesta corrente cósmica e através dessa integração eu posso ir onde eu quiser. O Joel Goldsmith, um dos livretos dele, é pequenininho, acho que está perto aqui, está ali. Espera um pouquinho, eu vou pegar aqui só para você ver. Na verdade, eu tenho os três dele aqui, mas o que eu quero falar é sobre esse aqui, o Caminho Infinito. Nesse livro, Caminho Infinito, o Joel relata exatamente as experimentações de cura que ele mesmo patrocinou, que ele mesmo fez, à distância. Como explica, por exemplo,
cura através da oração? Como se explica a cura através do envio de Reiki à distância? Como se explica a cura do planeta Terra através de todo o processo que o John Price fez com a Jan, que era a esposa dele? Ambos já fizeram a passagem, né? Já não estão mais nesse plano da Terra. E que eles criaram o Dia Mundial da Cura, que você talvez até já tenha participado. Ele, junto com um instituto que ele criou, ele divulgou no mundo inteiro, inclusive com o cara que escreveu o Código de Moisés, o Twyman, eles divulgaram no mundo inteiro o Dia Mundial da Cura, que era 31 de dezembro. Eu lembro disso. E foram feitos vários eventos no dia 31 de dezembro, com horários distintos e respeitando o fuso horário, né? Em que 500, 600, 1 milhão de pessoas se reuniram para fazer a cura do planeta, para fazer orações, meditações, direcionamentos, com o objetivo específico de auxiliar o planeta em seu processo energético. E ficou comprovado depois por medições científicas que aqueles eventos proporcionaram de fato um equilíbrio nas linhas Hertz, na frequência Schumann, enfim, tudo isso que você já conhece também. Então, como explicar uma cura à distância? Jesus é o exemplo disso. Naquele caso, em vários casos, não foi um só, mas principalmente o mais notório é aquele do comandante romano, do tribuno, que vai até Jesus Cristo para pedir para que Cristo pudesse salvar o servo dele. E Jesus fala, tá bom, eu vou lá. Ele falou, não. Basta que o Senhor diga que ele está curado e ele estará curado. Ele se tornou notório porque Jesus disse que nem em toda a Israel ele encontrou uma pessoa com tanta fé como aquele homem. E o que aconteceu, segundo o relato bíblico, é que o jovem realmente ficou curado. Se não há uma integração de unidade, como se explica esses processos? Quando você dá um passe à distância, quando você, através de um processo de cura de energia fria, você também direciona isso à distância. Como isso se dá? Se não através da unidade da consciência de Deus. É como se o próprio Deus, em seu processo contínuo de expansão, estivesse curando a si próprio. A cada centelha que desperta, há uma festa no céu. Por quê? Porque ela retorna a sua consciência ao Criador. E é lógico que eu estou dizendo uma festa no céu, mas estamos dizendo que é uma unidade, é uma festa nessa totalidade. Então, aqui na Terra, a consciência humana ainda precisa de portais, por exemplo. Estão abrindo portais dimensionais em vários lugares do mundo. Aportou uma nave sobre a Ucrânia, aportou outra sobre o Canadá, apareceu outra. São várias inserções de portais no mundo inteiro. Por quê? Porque a consciência ainda limitada, humana, precisa dessas referências. Porque senão ela não consegue se trabalhar completamente. Quando nós começamos a tornar a nossa consciência mais rarefeita, mais elevada do ponto de vista de desenvolvimento espiritual, é como se nós abraçássemos a eternidade. É como se nós pudéssemos, através do nosso impulso pessoal, nós conseguíssemos acessar as dimensões maiores e menores do universo. Para quem gosta de literatura mais antiga, quem já leu, teve a oportunidade de ler a Divina Comédia de Dante Alighieri, é um porre ler aquilo, uma boa. Mas é fenomenal.
é uma experiência de transmigração da consciência que se permitiu aprofundar-se naquilo que aquela consciência ainda entendia como infernos, ou os 7, 8 níveis, os 10 níveis de infernos que ele coloca. Por isso é que se fala, é possível acessar tanto as dimensões maiores quanto as dimensões menores através dessa unidade que nós somos. Jesus nos disse: a porta está aberta, o caminho está colocado, a porta está aberta. O reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. Ele não disse, o reino dos céus chegará. Ele não colocou isso no futuro. Ele trouxe para o presente. É chegado. O homem, a mulher, a criança, qualquer ser que conseguir impulsionar a sua consciência, consegue enxergar com amorosidade esse plano de unidade. E toda vez que você compreende, olha que importante isso, a gente falou um pouquinho, acho que na aula 16, na lição 16. Nós vivemos num tempo, na humanidade como um todo, de polaridades, não? Polaridades políticas, polaridades religiosas. A minha igreja está certa. Dentro de um mesmo segmento, há divergências. Porque a minha bandeira de igreja está certa, a minha bandeira de igreja está errada. O meu lado político está certo, o meu lado político está errado. Essas polaridades tão necessárias para o mundo egóico, elas vão desaparecendo quando nós conseguimos compreender o princípio fundamental da unidade. É igual quando nós falamos sobre a impossibilidade da escassez. Eu acho que é na aula 8 ou 9, não lembro agora. Mas tem aí, ela está com um nome. Né? Não existe escassez. A escassez é uma ilusão. Assim como não há nada o que você pedir. Quando nós compreendemos a unidade como um todo, uma das coisas mais importantes que podem acontecer é o fim de todo e qualquer preconceito sobre o que quer que seja. Porque se eu assumo, se em primeiro lugar eu estou compreendendo que eu sou essa unidade divina, que eu sou o próprio Deus, e ainda assim eu tenho preconceito com A, B, C ou D, com qualquer pessoa, com qualquer escolha, opção que a pessoa possa fazer, com qualquer manifestação de raça que exista, eu estou criando um processo literalmente de autocrítica. Eu não estou criticando o outro, eu estou expondo o veneno que há em mim. Não há raça pura, não há raça suja. Existem centelhas divinas que são ligadas ao Criador. Esse aspecto é fundamental. Não é possível estabelecer qualquer nível de preconceito, qualquer, o mais banal que seja, em função do que quer que seja. Um dos primeiros insights que acontecem são esses. É esse, na verdade. Quando eu compreendo essa totalidade, esse poder sagrado do Criador, a manifestação da luz divina agindo em minha vida, através de mim, por mim, como é que eu posso, por exemplo, sentir preconceito? Não há nada a ser feito. Nessa integração, nesse poder de consciência que nós podemos trabalhar, o Tuiman diz assim,
o Price diz assim: olhe para mim, eu não tenho vontades nem necessidades, porque tenho tudo, e nada me pode ser dado ou tomado. Eu sou a totalidade de tudo o que Deus é, agora e para sempre mais. Eu sou a totalidade de tudo o que Deus é. Poxa vida, se eu sou a totalidade de tudo o que Deus é, como é possível a mim acreditar em qualquer separação, em qualquer divisão? Como é possível que eu queira segregar pessoas, segregar opiniões? Como que eu quero impor uma regra de vida, uma regra de existência que eu talvez nem pratique? Ah, mas isso pode ser encarado como libertinagem. Não. Observe a natureza. A natureza exerce muito objetivamente um fundamento da autopreservação. Aquilo que não se adapta ao modelo, ele se extingue. Então, se você tem uma opinião vigente que, em tese, é aquela que mais se assemelha ao conceito de unidade, as outras que vão sendo proliferadas em paralelo, elas vão desaparecendo, porque elas vão perder força. E muitas vezes você não precisa fazer nada. Apenas respeitar o tempo daquele sujeito, daquela pessoa, para seguir a jornada dela. E não é que eu esteja certo ou que eu esteja errado, não. Nós só vamos ter 100% de todas as convicções do mundo, talvez, quando nós passarmos por outro lado. Você já sabe, é muito bom esse chá, que eu trabalhei na Umbanda como médium de Umbanda durante muito tempo. E é muito curioso você experimentar, por exemplo, as incorporações, porque cada uma tem uma frequência, cada uma tem uma forma de se apresentar. E a primeira vez que eu recebi, por exemplo, a manifestação de uma pombagira, aquilo para mim foi um baque psicológico, porque homem hétero, como assim vou manifestar uma mulher? Como assim? Mas o processo foi maravilhoso, porque a partir da manifestação dela, e eu carrego ela no meu coração até hoje, é que eu comecei a compreender questões que eram muito profundas e que até aquele momento, depois de tantos anos de trabalho, eu ainda não havia compreendido. Eu achava que sabia, mas não sabia. E assim vale para todas as experiências que nós temos na vida. Se nós usarmos como princípio, como premissa, que não há essa separação entre planos de existências, que eles estão interconectados, que eles estão integrados. O Price usa inclusive a frase: o grande além está dentro de você, de mim e de todo mundo. Então é possível, através da minha oração, facilitar um processo de cura para outra pessoa que ainda talvez não esteja num estágio de consciência dela mesma compreender que ela nem precisa de cura porque ela já é perfeita. A perfeição do Criador, ela se manifesta a partir dos estágios de consciência que nós vamos nos permitindo sentir a cada momento, a cada instante, diariamente. E esses estágios nos fazem dar um salto ascensional, um salto de consciência que é fundamental para a nossa existência. É essencial, é verdadeiramente maravilhoso.
Mas ele só vai acontecer a partir do momento em que nós, de fato, passamos a ter essa consciência de que não há divisão, de que nós somos o todo de tudo, o tempo todo, de que nós somos o próprio Deus, como você viu aqui em lições anteriores, que nós somos a luz de Deus agindo na Terra, nesse plano de densificação. Aquela divisão que foi colocada, acho que na aula 2, né, de você ter uma eternidade, depois você tem o universo astral, depois você tem o universo físico, enfim, aquelas divisões, elas são pedagógicas, porque o todo, a manifestação do todo como um contínuo existencial, é que é, nesta visão, o princípio básico da existência. Só há Deus. Só há Deus. E como é possível agir com o mal quando só há Deus? Então é olhar para as circunstâncias e compreender que tudo está correto. E que naturalmente, quanto mais eu melhoro, eu purifico a minha frequência, a minha vibração, mais eu consigo atrair de positividade para a minha vida, de conexão para a minha vida, compreendendo pelo princípio básico que, por exemplo, não há escassez. E isso valida e muito a lei da vibração, do Kybalion, que você já viu, a lei hermética da vibração. Eu recomendo, assista lá os vídeos da Maya Andrade. Faz muito tempo que eu não acabo não assistindo, mas eu acho ela fenomenal, eu acho ela bárbara. E tem os conteúdos pagos, mas, gente, se você buscar apenas aquilo que ela já oferece ali no canal, como orientação básica, de novo, você pode comprar, mas é só você estudar aquilo que você já tem saltos de consciência que são espetaculares, são maravilhosos. Então, tudo isso se conecta com, por exemplo, com essa lei da vibração. Ou você compre o livro Kybalion. É denso para ler, é difícil às vezes para compreender, precisa dedicar. A Lucilena, a professora Lucilena, escreveu um livro sobre o Kybalion, que facilita muito o entendimento, porque ela pensou os conceitos do Kybalion e traduziu de uma forma muito mais receptiva. É possível compreender a visão do Kybalion como um todo através desse livro da professora Lucilena, lá da filósofa, né? Também linda, maravilhosa. Mas veja, é esse aspecto. Não há essa separação entre planos. Isso, o próprio autor Price, ele cita a Jan, que é a esposa dele, teve, num determinado momento, uma experiência de quase morte, uma EQM. O Wagner Borges, né, também ele fala bastante sobre esses aspectos. E eu vi também há muito tempo um documentário falando sobre os experimentos, né, que os médicos fizeram a respeito da EQM. Olha, todos eles chegaram à conclusão de que existe algo além. Quando o corpo físico apaga, resta alguma coisa, porque as pessoas voltavam relatando experiências em comum. Então, se elas têm a consciência em comum, ou seja, do espaço físico com o corpo inconsciente, aquilo foi criado pela mente dela, mas a mente dela não estava no corpo apagado. Como é possível, então, que o corpo dela apagado tenha trazido essa informação? E aí eles começam a analisar dizendo só é possível através de uma existência extracorpórea. Mas significa que esteve sempre lá. O corpo físico é que não conseguia acessar. Quando você entra em meditação, fecha os seus olhos e com a prática
você começa a perceber, não é criar nem manifestar imagens, mas você começa a perceber imagens que surgem, e você deixa essas imagens passar. Chega num estágio que é um fragmento de segundo, é um ponto zero. É como se tocasse um apito de uma determinada frequência que dura um segundo, se muito. É a experiência de viver essa conexão espiritual. E quanto mais se pratica, mais se conecta. Esse é o bonito dessa história. Esse é o aspecto importante de tudo isso. Porque este processo como um todo de compreender que não há essas dimensões, que não há a separação entre os planos da existência e que nós ainda precisamos dos portais para acessar, é uma defasagem da minha consciência, do meu desenvolvimento. Quando você se une em oração com Jesus Cristo, por exemplo, quando você silencia a mente e pede para Jesus Cristo fazer parte da sua vida, você passa a sentir algo completamente diferente no seu cotidiano. Não significa que você virou anjo, nem santo, nem absolutamente nada disso, mas que o seu nível de percepção do mundo sofre uma mudança. E ao sofrer essa mudança, você dá um salto. Você vai observar na próxima lição que o John, ela é grande, ela é muito grande, o último capítulo, ele vai falar muito de paz, né? Que haja paz na terra, seja apenas a paz. Só é possível existir uma paz integrada ou uma era de ouro quando nós nos permitimos dar um salto de consciência. Que possamos nos desligar e desconectar das pessoas que são, eu brinco, são as apocalípticas, né? Vivem procurando o fim do mundo. Vivem procurando coisas para justificar o medo na consciência das pessoas. O mundo vai acabar dia 21 de dezembro de 2012, por exemplo, né? O mundo vai acabar no bug do milênio, quando teve lá em 2000, 99, 2000. O mundo vai acabar... São pessoas apocalípticas que vivem do Apocalipse. E o Apocalipse nada mais é do que o livro das revelações, que traz uma informação de potenciais ocorrências, mas que implica, quando você lê o Apocalipse, que se você compreender, ele é um livro de preservação, na verdade, do que você deve fazer para garantir a sua passagem neste tempo difícil que eles apontam para lá. E no final, só para a gente encerrar aqui, o John Price fala que ele faz, mas para que todos esses estudos? Para que Jesus está trazendo tantas informações como esse código? A vida do John mudou assim diametralmente depois que ele recebeu essas. Já era uma vida produtiva, já era uma vida crescida. Ele foi CEO de marketing de multinacionais nos Estados Unidos e tudo, ou na Inglaterra, agora não lembro. Mas ela traz, ele pergunta a Jesus, mas para que isso? Para que tudo isso? Aí ele responde, para que haja paz na terra. Para que haja paz na terra. O grande objetivo dessa busca da paz é exatamente o grande instrumento da busca da paz, melhor dizendo, é a compreensão, a vivência de que não há separação nos planos da existência. Então quer dizer que se eu desenvolver a minha consciência nesse aspecto, eu vou sair na rua tropeçando com espíritos? Pode ser que sim, mas é muito provável que não. A sua vida, do ponto de vista humano,
prático de pagar as contas, de continuar, vai continuar basicamente a mesma. Agora, a forma de se vivenciar, de se experimentar as situações que o mundo apresenta para você, muda. Por exemplo, você deixa de se importar com aquilo que as pessoas pensam de você. Isso já é conhecido. Você deixa de ter a necessidade de mudar a opinião das pessoas, ou de ter razão, ou de tentar curar as pessoas sem que haja um movimento dessa pessoa para obter a cura. Por exemplo, elimina-se o preconceito na sua totalidade sobre qualquer coisa, sobre qualquer questão. Lembre-se, o preconceito é um auto-julgamento antes de qualquer coisa. É por isso que, às vezes, conversando com alguns amigos, eu digo, não há, você não deve sofrer porque a outra pessoa imputou algum tipo de preconceito a você, seja por qual motivo for. Não há necessidade disso, porque ela não está falando de você, ela está falando daquilo que ela é, porque ela não despertou ainda. Então, ela não está falando, você é isso, você é... Não, ela está dizendo dela própria. Esse aspecto ele é essencial para o nosso crescimento. Não veja a separação entre os planos da existência. Eu vou deixar para vocês também o templatezinho da meditação, de parte dela pelo menos, mas recomendo, se você sentiu-se bem fazendo esta meditação que eu coloquei no início, faça outras vezes, ela vai lhe ajudar bastante, ela vai contribuir para essa conexão, tá bom? Amanhã, às 18 horas, nós colocaremos a última lição, a lição 25. Depois disso, nós teremos mais 5 dias e eu vou meditar para ver como é que a gente faz isso. Eu vou colocar as 5 meditações de continuidade para observar se, eu não sei, se talvez sequenciada, não sei, vou buscar inspiração aqui para ver como é que eu faço, aí vocês vão perceber por aí. Mas amanhã, às 18 horas, a lição 25, ela é a última desta sequência de lições que ele trouxe. Depois são só mais 5 meditações, tá bom? Comente aí se você gostou disso, se faz sentido para você. E lembre-se, você não precisa concordar comigo de jeito nenhum. Não há essa necessidade. É possível que você faça toda essa trajetória e tenha opiniões completamente diferentes e divergentes. Tá tudo de boas na Lagoas, como dizem, de boa na lagoa. E cada um vai buscar o seu caminho, a sua conexão, a sua orientação, o seu direcionamento. Mas, conforme esses estudos, Jesus é e continuará sendo a premissa maior da existência humana. Se eu quero evoluir, se eu quero crescer, se eu quero me desenvolver, se eu quero dar um salto além, eu não preciso ir muito longe. Eu respeito os pastores, eu respeito os padres, eu respeito os pais de santos, os mestres, todos, sem exceção. Mas, se nós buscarmos a compreensão de Jesus Cristo na essência da vida e ser como Ele, experimentar ser como Ele, por menor que seja a nossa ação, nas coisas pequenininhas ainda, eu sei que são saltos que a gente vai dando. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso caminho vai ficando melhor, melhor, melhor e melhor. Tá bom? Beijão, gosto muito que você esteja por aqui. Receba o meu carinho profundo, meu carinho de amor. E até amanhã, até a próxima lição e depois nas meditações. E naturalmente, através do frequenciamento dos anjos diariamente.
E só um parênteses, prometo, não vou demorar mais. A meditação dos anjos, o fato de eu ter assumido esse compromisso, ele tem sido, para mim, uma experiência maravilhosa, e eu percebo pelos comentários maravilhosos que vocês deixam que também tem impactado muito, muito a vida de muita gente, positivamente falando, que acaba conectando, são inspirações distintas, né? E esse ciclo de 72 mais 72 mais 72, são 5 ciclos de 72, que vai dar os 360, depois mais 5 gênios da humanidade, e mais um dia bissexto, que foi a oração universal. Ele começa a trazer transformações na nossa vida. Caramba, é muito bonito. Para mim tem sido. Beleza? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho. E sem falar as trocas que eu tenho tido com pessoas maravilhosas aí do outro lado. É sensacional isso. Minha vida não é mais a mesma depois que eu assumi de fato esse compromisso. Agradeço a sua presença. Até daqui a pouquinho. Vou fechar aqui, viu? Beijo, beijo, beijo.